Hoje, ao fazer a leitura do capítulo 25 de Provérbios, que é um propósito que eu estou fazendo nesse mês de maio, de ler um capítulo de Provérbios todos os dias, porque nos ensina muito em todas as áreas da nossa vida, o Senhor falou muito ao meu coração sobre moderação, sobre equilíbrio, que nós, em Deus, nós podemos encontrar essa moderação em todas as áreas da nossa vida. Então eu te convido já de antemão a ler esse capítulo, a tirar um tempinho e pedir que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração aquilo que nós precisamos encontrar, esse equilíbrio, essa moderação. E no versículo 21, ele nos diz assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Você ama os seus inimigos? Quando eles estão passando por alguma dificuldade, alguma necessidade, você trata bem eles? A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana não gosta nem de pensar nisso, não é mesmo? Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ser diferente. Infelizmente, o nosso homem natural, ele tende a amar somente aqueles que nos amam, tende a amar somente aqueles que vão, de alguma forma, trazer algum retorno para nós. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos amar o nosso inimigo. Jesus disse isso lá no Novo Testamento, né? Amai os vossos inimigos. Mas muito antes disso, 900 anos mais ou menos antes disso, Salomão, nos deixou aí esse versículo que se o nosso inimigo estiver passando alguma necessidade, que nós devemos suprir essa necessidade de alguma forma. Moisés nos ensinou isso em Êxodo, no capítulo 23, versículo 4 e 5. Então, assim, isso não é algo novo que Jesus nos ensinou no Novo Testamento. Deus, desde o princípio, nos ensina a tratarmos os nossos inimigos com bondade. Deus nos ensina isso na palavra de Deus do início ao fim, que nós precisamos tratar os nossos inimigos com bondade. E como eu disse ontem, Jesus, ele só nos trouxe isso novamente e nos deu isso como um exemplo de vida, não é verdade? Então, eu não quero entrar no mérito dos nossos inimigos nacionais, inimigos civis, porque a Bíblia também fala sobre isso. Mas esse Provérbios eu entendi que está falando aí do nosso inimigo pessoal. Aquela pessoa que tenta de alguma forma nos apedrejar, que tenta de alguma forma nos criticar, e a palavra de Deus nos ensina isso. E aí diz, como é que podemos praticar uma coisa dessa? Amar o nosso inimigo. Então Deus nos ensina isso, que é melhor nós buscarmos a graça de Deus. Através da graça de Deus, das características de Jesus revelada em nós, nós vamos conseguir praticar isso, amar os nossos inimigos. Então, assim, é uma coisa realmente difícil, nós entendemos isso, mas Jesus nos ensina isso, que para sermos filho do nosso Pai Celestial, nós precisamos agir como Ele, para derreter e incomodar os corações dos inimigos através da nossa bondade, para superar a maldade deles com a nossa bondade e garantir a recompensa do Senhor nas nossas vidas. Então a bênção de Deus, a graça de Deus vai nos alcançar para que nós venhamos cumprir esse papel de amarmos os nossos inimigos. E um ponto muito importante também é que nós deveríamos agradecer a Deus todos os dias pelos nossos inimigos, Porque se nós não tivéssemos inimigo, nós às vezes não poderíamos ter o nosso caráter forjado em Deus. Então tem uma frase que eu encontrei aqui que diz assim: a existência dos nossos inimigos é a nossa bênção, pois ela nos dá a oportunidade de dar um passo a mais em direção ao céu.
Então, que nós venhamos examinar a nós mesmos, identificar quais são os nossos inimigos pessoais, aqueles que nos odeiam, aqueles que usam as nossas vidas de alguma forma, que nos amaldiçoa, que nos perseguem. E orar por eles hoje, liberar perdão para a vida deles, para que nós venhamos ser alcançados da bênção e da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Jesus nos ensinou isso através das características dele. Ele nos deu grande exemplo disso. Ele nos andou com Judas, que era o seu traidor, e ele foi vendido ali por 30, por algumas moedas de prata. Jesus ainda pediu perdão para os soldados que o crucificaram na cruz. Então Jesus, ele nos deu grandes exemplos disso. Então, Jesus, o Senhor, ele quer fazer muito mais do que esses atos de bondade. Ele morreu na cruz por nós, quando ainda éramos os seus inimigos jurados. Romanos capítulo 5 nos diz isso. Então, se nós cremos que somos filhos de Deus, que nós venhamos buscar, seguir os exemplos do Mestre e demonstrar isso, amando positivamente os nossos inimigos. Deus abençoe.